Ciao ragazzi, come va? Estamos aqui hoje com um momento importantíssimo nesse canal, com ilustres presenças aqui, tudo para contar para vocês, tintim por tintim, como casar na Itália. Para quem acompanha já esse canal, vocês já devem ter ouvido falar sobre a Thay e o Yuri. Quando eu e Mozão, estávamos aqui no Brasil preocupadíssimos como que faríamos com a nossa cidadania italiana, pesquisando todos os detalhes de como ir para lá, eu fui jantar com uma amiga minha, a Carol, contei do nosso plano e ela disse, gente, mas eu tenho amigos que estão na Itália agora fazendo a cidadania italiana deles. Eu disse, meu Deus, não é possível. Fui direto falar com a Thay foi super querida, contou todos os detalhes para mim, mandou contato da assessoria dela, que é a assessoria que a gente fechou, que inclusive eu sempre falo aqui nesse canal. Então é isso, pessoal. E agora, o melhor de tudo é que esses dois tiveram a brilhante ideia de casar na Itália. Eu não sei por que eu e Mozão não pensamos nisso, né? Mas, pelo menos agora vocês têm essa oportunidade de aprender e casar vocês na Itália também. Então, casal, contem aí pra galera como que foi essa ideia, por que casar na Itália, por que Itália, como que surgiu tudo isso? Muita coisa, né, amor? Muita coisa. Meu Então, Deus. primeiro, bom dia, eu sou o Yuri. Ciao, ragazzi. Ragazzi. Tá. Tayana aqui. Na verdade, tudo começou com o meu primo, que ele já ia fazer a cidadania na Itália, e ele veio aqui na loja um dia e me convidou para fazer. Cara, e pela estabilidade do nosso país, eu não pensei duas vezes e disse sim. Aí, vendi meu carro, foi uma loucura, né, amor? Porque eu tinha, tipo, 30 dias para fazer isso. Eu não tinha passaporte, não tinha nada. Então, em 30 dias eu tive que arrumar a grana, fazer o passaporte e ir para Itália. No meio de uma pandemia. E aí, beleza. Fui para Itália. Chegando na Itália, fiz minha cidadania, tudo certo. E aí, a Tayana foi para lá depois de 6 meses eu na Itália. E aí, quando ela chegou lá, a gente viu o mar de oportunidades que é você ter uma outra cidadania. E ela disse, eu também quero fazer. Nós já tínhamos planos de casar naquele ano aqui no Brasil, então eu disse, por que não na Itália? Se estamos aqui. E aí a gente começou todo o processo, né, amor? Isso. Aí, quando o Yuri conseguiu, que ele conseguiu em 55 dias a cidadania dele, foi para um comune bem bom para fazer a cidadania, que acho que foi o que vocês foram também, né? E o meu irmão, ele mora pertinho ali, então ele nos ajudou bastante depois que tu conseguiu a cidadania, né, amor? Sim. Então ele disse, amor, consegui a cidadania, 55 dias preso aqui dentro do apartamento, que era pandemia, não podia sair, tava, né, meu Deus. Tinha que esperar o vigílio passar 3 vezes. Toda aquela história que vocês também passaram, né? Uhum. Aí ele disse, será que eu volto ou você vem? O que tu acha? Daí eu, não, já que tu tá aí, vamos casar aí, depois a gente decide se a gente volta ou fica aí. Vamos ver, né? E nisso eu nem tinha o passaporte também. Isso, quando ele foi em junho. E em agosto eu fui dar encaminhamento no meu passaporte, que foi quando ele conseguiu a cidadania. A gente decidiu que eu ia. Porque até então eu não ia. Ele ia ficar lá, fazer a cidadania e voltar. Porque até então eu não tinha cidadania, eu estava em processo, eu não sabia se ia ser aceita ou não. Então até antes de eu ter certeza, não, tenho a cidadania, não adiantava ela ir só para ficar 15 dias e a gente voltar, né? Até porque meu prazo dos 3 meses já estava estourando, né? É tudo uma coisa muito no escuro, né? A gente não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se tudo vai Principalmente quando não se fala o idioma, né? Exatamente. E pra nós foi essencial a gente conhecer pessoas que falavam o idioma, até pra todo esse processo do casamento acontecer, né? Por quê? Porque o meu irmão, ele já havia se casado no civil lá com a mulher dele, e eles nos ajudaram muito nesse processo, né? Mas cada comune tem tais peculiaridades, suas normas. Então, tem que entrar no site do comune que você pretende casar e ver todas essas normas, né? Então, a gente foi seguindo passo a passo. Primeira coisa que o meu irmão disse assim, tá, pega tudo que tu puder pra não te pararem no aeroporto. Por quê? Na época de pandemia, tava todo mundo, cancelar voo, né?
aquelas loucuras que a galera ficava no Nossa. aeroporto, ficava em outro país, não sabia o que ia acontecer, fechavam tudo, abriam tudo. Então eu consegui reunir todos os documentos que ele me pediu aqui, eu até anotei. Atenção, galera, que agora a Thay tá passando o segredo de estado aqui pra vocês. Anotem. Vamos lá, vai lá. Anotem tudo, né? Então antes de eu ir, né, reuni tudo pra viagem, fui lá, encaminhei meu passaporte, consegui o passaporte, show de bola. Aí eu fui pegar o documento de antecedentes criminais, certidão de kit eleitoral, são documentos que não são pedidos, mas eu quis levar porque eu não sabia se ia ficar lá ou não, então eu já fui com tudo pronto. Mas, ali, como a Thay falou, não foi pedido nesse comune que a gente casou. Talvez nos que vocês escolherem, se acontecer alguma situação, talvez possam pedir. Então, se previnam. Isso também era pra entrar lá no país, né? Porque é muito rígido, então eles querem saber de tudo, né? Tanto que o Yuri teve que fazer uma carta pra mim, que ele vai ler agora aqui. Ele teve que fazer uma carta pra mim, de amor, né? Falando que ele tava me esperando lá pra que quando eu chegasse em Paris, na França, que foi onde foi minha parada, eles soubessem que eu estava indo que eu tinha alguém lá, né? Eles ficam assustados de alguém viajar sozinha e tal, e eu dei uma Pode confusão. ser que esteja fugindo do país ou alguma ou coisa. não volte depois, né? Fique Então, legal. Pra ir pra lá, tem que ter passagem de ida e de volta, porque tu só pode ficar 3 meses no país, tá? Isso. Então isso já é uma regra básica, passagem de ida e volta. Como eu estava indo e deu muita confusão ali pras passagens por causa da pandemia e tudo mais, eu no voo pra Paris, que eu saí de Porto Alegre, né? No voo, que eu cheguei em Paris, todo mundo passando lá e tal. E me pararam em Paris, só eu. É sempre assim. E meu Deus, o que é, né? Eu sabia que eles iam pedir a passagem de volta. E a guria que tava arrumando as passagens pra mim, que foi de uma agência, ela me mandou a passagem durante o voo. Então eu, de Porto Alegre a Paris, eu apreensiva, né? Meu Deus. Chegou em Paris sem a passagem. Meu Deus do céu. E daí, quando eu desci do voo, a guria me mandou uma passagem. E eu, ufa, mas passei um sufoco, porque eu fui viajar pro exterior, não falo bem inglês, né? Idioma italiano, né? Só tinha ouvido o Yuri falar, meu irmão, de vez em quando. E eu, beleza, vamos meter o tradutor. Fui na cara e na coragem, né? Olha essa mulher, gente! Eu não sei se eu teria essa coragem. Só que chegando lá em Paris, o cara não me entendia. Daí a mulher que tava com ele falava espanhol e meio português. E daí a gente se entendeu. Daí ele me fez um monte de pergunta. Tu lembra Aí mais ou menos as perguntas que ele fez? Eu lembro, ele perguntou por que você veio, né? Se tinha alguém no país. Motivo da viagem. E daí assim, ó, a orientação que meu irmão deu pega todos os documentos que você tem e mostra pra eles. Que tu não sabe falar nada. Mostra pra eles. Aí eu tava com uma pastinha, né, na minha bagagem de mão, que eu botei atrás, assim, e eu tirei aquela pasta e entreguei pro cara, né. Aí ele todo desconfiado lá, né, porque acho que vai muitas mulheres que não voltam mais, né. E aí eu mostrei todos esses documentos, inclusive a cartinha tá aqui. O Yuri vai ler aqui, ó. E aí ele me mandou a cartinha em 3 por e-mail, tem que mandar essa carta, né, pra eles saberem que tem o e-mail. Eles mandaram em inglês, em português e em italiano. Essas 3 traduções, tá? Aí tu quer ler, amor? Bora, vamos lá. Daí eu fiz a carta, e essa carta eu fiz em 3 idiomas. Português, inglês e italiano, caso ela parasse na França ou na Itália, não deixasse ela entrar, para ser mais fácil deles entenderem também. Então a carta foi a seguinte. Oi, amor. Depois de meses sem te ver... Não, lê em italiano. Ai, é mais romântico, se não for pedir demais, né? Ok, então, vamos lá, vamos à carta, então. Ciao, amore. Dopo di mesi senza vedersi, sono felice di ritrovarti a stare con te in questo giorni. Purtroppo, quando tu arriva il giorno 25 di novembre, alle 14:20, io sarò al lavoro. Ma ho chiesto per la nostra amica Nicole di andare a prenderti nell'aeroporto di Bologna. Non si vediamo al nostro appartamento nella via Ferruccio Pari, numero 149, Ravarino, provincia di Modena, quando arrivo del lavoro. Se bisogna chiamarmi in questo numero. E aí eu mandei o número meu pra ela. Ele tinha o número da Itália. Isso aí. E aí quando o cara leu essa carta, ele, tá, você tem um companheiro, um amor lá. Amor, Tinha aberto minha mala lá de mão com tudo minhas lingerie lá no chão. E eu... Aí eu
beleza, fechei a mala e fui. Eu só dei uma respirada, né? E eu, cara, parecia aqueles filmes, aquelas loucuras. Daí eu fui no aeroporto de Paris, troquei a roupa, né? Porque daí esfriou. Tava frio na França e eu fui lá no banheiro, troquei a roupa e tal. Então, chegando lá, a gente deu início a todos os documentos para o casamento. Mas antes de eu ir, que nessa reunião de documentos, o mais importante de todos era a certidão. Ai, deixa eu achar isso aqui. Era a certidão de inteiro teor, que até eu tenho ela aqui, a original. Essa certidão, tu tem que ir na cidade que você nasceu pra você conseguir, né? Caso você não consiga ir até a cidade, você pode ir na cidade que você está solicitar, só que demora mais dias pra chegar. E eu tava nessa questão de tempo, que eu tava meio sem tempo, mas mesmo assim eu fiz aqui na minha cidade. E mandei vir pra cá e chegou, eu paguei R$40. Aí, essa certidão você pode levar apostilada e traduzida já aqui do Brasil, ou tem a opção também de você chegar lá e mandar pra tua província, amor? Província. Pra tua província, que eu, no caso, a província mais próxima era Milão. Então, eu cheguei lá na Itália depois e fiz toda essa documentação de... Eu cheguei lá. Calma, que daí tem a parte que eu cheguei lá, né? Parte e cheguei lá. A parte, cheguei lá. Aí chegando lá, né, foi essencial que a minha cunhada e meu irmão falavam italiano, porque tudo a gente ligava pra ter certeza, pra não perder viagem, pra saber bem certinho, né? É importante até reforçar pra galera o quanto é importante se preparar nesse sentido. Ou fazer um curso de italiano e treinar muito a fala, né? Porque quando chega, tudo chega no outro país, meu Deus, bloqueia tudo, né? Muita galera pensa que o meu primo foi pra lá e ele viveu com meus avós que falavam italiano. Cara, quando ele chegou lá, o italiano é totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando eu visito meus dindos, que ainda estão vivos e eles ainda falam italiano, é totalmente diferente. Não tem nada, mas nada a ver com o italiano que eles falam lá. Porque eu acredito que isso deu-se da galera italiana vir de lá e de gerações ficar aqui sem ter contato com o italiano raiz mesmo. Isso foi meio um italiano abrasileirado, assim, digamos. Então, cara, não tem nada a ver. Então, se puder fazer um curso, é muito bem-vindo. Mas muito bem-vindo mesmo, galera, porque vão se apertar. Ou também ter ou uma assessoria, ou um parente, conhecido, alguém que possa apoiar, né? Porque tá lá sozinho, sem apoio, tudo fica muito mais hard, né? E aquela ideia tipo, não, mas eu falo inglês e lá eles falam todo inglês. Cara, o italiano, ele não gosta muito de falar o inglês. Então, se tu, por mais que tu seja brasileiro, eu senti muito isso. Meu primo fala inglês melhor que eu. E ele falava inglês com os italianos, principalmente nessa parte de documentação, e eles eram meio ásperos, assim. Quando você chegava lá, mesmo que você errasse tudo no italiano, eles te atendiam numa melhor forma. Exato, eu acho que é por isso que eu estranhei tanto e que eu fui tão bem recebida na Itália que eu nunca tentei falar inglês, porque o meu inglês, assim, gente, é péssimo. Então eu já ia pro italiano até porque eu queria aprender o italiano, né? E daí eu tentando falar italiano, eles viam que eu não era daqui, eles até ofereciam, se eu preferia espanhol, se eu preferia inglês, eu falava, não, eu prefiro italiano mesmo, porque eu preciso aprender afinal. E eu acho que até por isso que eles foram super solícitos, super queridos, que às vezes dizem que o italiano é meio grosseiro. Eu não vi nada disso, né? Então... Eu também não. Também não. Eles são bem relax, assim. Eles são muito prestativos. Prestativos, alegres, felizes, boêmios. Nossa! Boêmios, eles gostam de beber, porque lá a bebida é muito barata. Então, e é boa, a gente não fica mal depois, né? Eu e o Yuri, a gente tava aprendendo a beber lá. Não, a gente tava virando alcoólatra. Acontece muito! A gente viu, e daí a gente... né? Tem que fazer alguma coisa. E aí também comida maravilhosa, bastante carbo, né? Então a galera lá fuma bastante e bebe bastante, né? Aí entra outra curiosidade pra gente contar pra galera, né? Que daí tu começa a entrar na onda do italiano, massa, álcool, né? A gente volta rolando. Daí a gente mas há um ponto tratar pessoas pra nos salvarem depois, né? É verdade. O álcool pra Tayana funcionou como um destrava-línguas. Porque, meu Deus do céu. Segredinho, ó. Nossa pra mim também. Gente, Cura quando eu TPM bebia, e tudo. a língua vinha assim, ó. Demais, foi ótimo pra mim. Igual pra mim, mas igual você. Eu sou muito fraca pra bebida, mas lá eu aprendi a ficar forte, né? Porque todo dia. E sempre um limoncello depois, né? Das refeições. Então, chegando lá, né, primeiro,
Primeira coisa que eu fui fazer no segundo dia que eu cheguei lá foi meu código de fiscal. Que esse código, ele é tipo CPF aqui no Brasil. Então, e eles foram super prestativos nesse órgão público, eles atenderam bem rápido, até o Gianluca comentou comigo que eles fazem rápido, claro, porque daí tu tem que declarar o que tu compra ali, é rapidinho esse órgão público, né? Então a gente foi, ele me ajudou, me levou, o Gianluca, que foi um menino que eles ficaram morando junto, muito querido, prestativo, hoje é nosso irmãozaço, porque se não fosse ele, né, eu acho que não seria como foi, que ele nos dava carona, nos levava, emprestava o carro, sabe? Porque tudo é um processo quando tu chega lá, comprar um carro, uma casa, tu tem que ter tempo de trabalho, não é assim. Então é muito importante ter pessoas que te auxiliem, né? Principalmente em questão de leis, né? Aqui no Brasil a gente tem aquela mania do nosso jeitinho brasileiro. Não marquei a consulta, mas se eu chegar lá e ele tiver brecha, ele vai me atender. Cara, na Itália esquece, mano. Até no restaurante. Eu, quando eu fui fazer minha documentação, já que nós estamos falando em documentos, mas quando eu fui fazer minha tessera sanitária, que é tipo um cartãozinho do SUS, aqui no Brasil, eu cheguei lá na mulher, eu não sabia que tinha que agendar. Eu tive que sair do estabelecimento, não tinha ninguém. Eu tive que sair do estabelecimento, abrir o aplicativo e ver se tinha horário para mim. Eu agendei no mesmo horário, eu tava lá na frente, agendei no mesmo horário. Aí eu pude entrar no estabelecimento e aí sim fazer a minha solicitação. Eles não atendem. É tipo 8 ou 80. A regra do sim ou não lá é muito clara. É muito claro. E eles também são muito de palavra. Então, se tu fez um negócio, é aquilo. Não tem... Se tu prometeu, tem que cumprir. É muito no bigode que eles falam, né? Então, isso também tem muita diferença. Porque o jeitinho brasileiro nos incomoda. Então, lá a gente gostou muito disso. De que as coisas são realmente corretas e como tem que ser. Porém, os órgãos públicos, né? Esse, por exemplo, perfeito. Aí tem o correio, né? Que o correio que eu fui... Aposta, tava muito... Que daí aí minha cunhada ligou, né? Então eu falei do primeiro documento, que foi esse, que é o código de fiscal, que eu cheguei e fiz, que depois a gente vai utilizar pro casamento, tá? Tá. Aqui também, eu tenho até o CPF lá na Itália. Chiquérrimo. Aí depois disso, a gente ligou pra Milão pra ver o que precisava, né? Então, dentro desse envelope maravilhoso, que é um envelope especial, que até tem um nome esse envelope aqui, não vou saber falar agora, mas ele tem um nome específico, que é esse verdinho aqui, que é um envelope que ele vai e ele volta. Tá. O mesmo, é um envelope especial. Dentro desse envelope tem que ter duas coisas, que é essa certidão de teor de nascimento, né? E tem que ter também o comprovante de residência, que a gente reside lá, tá? Então, o que aconteceu? A gente fez o comprovante de residência e a Nicole, minha cunhada, eles foram lá como duas testemunhas para assinar no cartório, tá? E aí tava naquela função de pandemia, fila, tinha que ficar um atrás do outro, muito correto, não tem aquela coisa de... Então, isso aí foi super correto, a gente teve que esperar pouco tempo, porque a gente tinha agendado, né? Então a gente chegou lá, eles foram as testemunhas de que a gente tinha residência em Ravarino, que é onde a cidade o comune, que o meu irmão mora, e nós estávamos lá nesse momento, tá? E aí a gente fez essa certidão de residência que tem que mandar junto. Então, mandando esses dois documentos, aí eu fui até o correio. O correio, gente, é assim, muito retrógrado, sério, não querendo falar mal nem nada, né? Mas é bem da antiga, assim. E fila, e um frio, uma chuva, e tinha lugar lá dentro, eles também não deixavam entrar. Por causa do Covid. Por causa do Covid também. Então, tipo, chuva, sol, frio, inverno, caindo neve, e nós lá fora na fila. Eu fiquei, acho que uma hora e meia na fila. E aí, chegando lá, da dificuldade que eu digo de a gente estar sozinho, sem nenhuma orientação, sem ninguém que fale a língua bem. Chegando lá, se não fosse o meu irmão falar pra onde que era, endereço, até pra preencher o endereço aqui nesse envelope, que aqui tem todo o passo a passo, né, como preencher, tem que ser em italiano. Então, isso aí foi, tipo, imprescindível que eles ajudassem, sabe? Então, eu sempre digo, eles são nossos padrinhos de casamento também. Depois eu conto pra vocês o que ele fez no casamento junto, ajudando ali. E eles nos ajudaram em todo esse processo, tá? Até porque eles já tinham passado esse processo, mas cada comune é diferente. Como a gente fez no mesmo, foi mais fácil, né? Então, eu mandei esse documento pra lá, tá? Mas antes de eu mandar esse documento, tive que mandar um e-mail
com todas as informações, nosso passaporte, para ver se tava ok para nós poder mandar esse. Tá. Então tem que entrar no site lá de Milão, que a gente entrou no consulado de Milão, para mandar o e-mail com todas as informações, passaporte, o nosso código fiscal, residência. E aí, lavoro, que daí comprovando que o Yuri trabalhava lá. Porque então... é uma coisa que eles pedem também, é a questão de, beleza, tu vai casar com ela, mas como que vocês vão sobreviver aqui? Então tem que estar trabalhando. Que o homem ele tem uma responsabilidade sobre a mulher lá. Tá. Então o homem ele tem que conseguir sustentar ele e a mulher para daí poderem casar. E para vocês não pensarem que eu sou um desnaturado, eu fui com a Tayana nesses lugares porque eu estava trabalhando. Muito bom. Isso, foi pra Suíça e tal, ele ficou trabalhando. Não, isso aí tu não precisava contar. Mas enfim, né? Tem que estar lavorando, é uma coisa bem importante, né? No caso, eu não sei se isso é uma regra, mãe. É, porque eles pediram pra mim se eu tinha trabalho e aonde eu trabalhava, o que eu fazia da vida. Porque eles querem que tu comprove que tu tenha uma renda. Uma renda. Por exemplo, se tu tem casa, no caso nosso era aluguel, era fito. Como é que tu paga o aluguel? Cara, eles questionam tudo isso. Tu tem que provar tudo, porque tu tá entendendo que ela casando comigo, ela tem o direito de ser cidadã italiana. Então, pra eles é mais um no país deles. Então, eles não querem que a pessoa fique mendigando, passe dificuldade e tal, enfim. Então, ele tem que comprovar a renda. Você tem que ter uma renda. É, que o mais comum é um italiano casar com uma brasileira, mas que mora e já resida lá, tenha tudo lá, é bem mais fácil. Mas como a gente é 2 brasileiros, ele foi lá, fez a cidadania, depois eu fui lá pra casar, né? Eu posso também, pela minha família, minha linhagem, conseguir a cidadania. Mas, a princípio, eu fiz pelo Yuri aqui, que é mais fácil, né? Justamente, né? Ela não teve gasto nenhum pra fazer, no caso, o pedido dela. Porém, o Yuri é cidadão italiano. Eu sou porque a gente casou. Mas pra que isso fique concretizado, eu preciso ficar 2 anos no país e fazer um curso. 2 anos casada. 2 anos casada, né? Fazer um curso de italiano. E aí fazer uma prova pra mim poder ser cidadã italiana. Ou ficar 3 anos no exterior. No exterior. É o mesmo caso do que eu e o Fabrício. A gente foi fazer a cidadania dele e eu quero fazer a minha cidadania por matrimônio, que chama, né? Isso. Então tem que ficar esse período de tempo casada. Se tiver filhos é um período menor. E também fazer essa tal dessa prova de italiano aí. Tô até pensando em fazer um vídeo só sobre esse casamento de matrimônio aqui no canal, que o pessoal pergunta. Inclusive, eu queria aproveitar e falar pro pessoal aí que é bastante documento. Provavelmente a galera tem alguma dúvida. Deixem as dúvidas aqui nos comentários, que eu vou pedir pra Thay e pro Yuri nos ajudarem a responder vocês. Ajudamos. É isso aí. E também se ficou com um detalhe específico de um documento, alguma coisa que possa gerar um vídeo, a gente pode também conversar de novo, explicar mais determinado assunto, né? E também aproveitar... É bastante detalhe, né? É bastante coisa. E também, agora eu quero pedir para vocês, que eu sempre me esqueço desse ponto extremamente importante, que é pedir para a galera dar um like nesse vídeo, gente. Compartilhar com os amigos, se inscrever nesse canal. Vocês não concordam que eles precisam fazer isso? Sim, certamente. Com certeza, né? Agora, galera, vamos esperar o povo. Porque quem mandar a dúvida e não tiver escrito, eu não respondo. É isso aí, muito bom. E assim, a gente tá compartilhando aqui algo bem nosso, bem particular, íntimo. Mas que a gente quer com o intuito de ajudar, né, outras pessoas que tenham esse sonho de casar lá. Pra nós aconteceu, não foi um sonho que a gente teve. Então fluiu, veio pra nós, a gente pensou... É pra ser, né? Foi muito... A ideia de casar a gente sempre teve, mas não na Itália, né? Foi muito massa. Tipo, é como acordar assim, vamos casar na Itália? Vamos! Então foi assim, super fluido, do jeito que a nossa vida é. A gente vai indo onde, sabe? Então, se a gente tivesse planejado um casamento, não teria sido como foi, nem tão lindo, tão maravilhoso como foi. Então, eu penso que foi como tinha que ser mesmo, né? Sim. Então, continuando nos documentos para nós não fugir mais. Tá bom. Né? Aí a gente enviou, esperou vir esse documento para nós. Uma coisa importante que tem que estar aqui, ó, descrita. Muito importante. Atenção. Só se pode casar na Itália se ele, no caso, tem 6 meses de residência lá. Importantíssimo. Importantíssimo. Tanto que a gente casou com 7 meses de residência do Yuri lá, né?
Então isso é uma coisa bem importante. Por isso que ele foi na frente também, né? Na verdade, depois a gente viu que casou. Deu tudo certo, né? Não foi bem por esse motivo que ele foi na frente, por né? isso que a gente fala que fluiu as coisas. Fluiu né? tudo, Tinha que fluiu ser. tudo. Tinha que ser, porque ele foi pra ficar mais tempo, eu fiquei aqui cuidando dos negócios, depois organizei tudo pra mim ir. Daí a gente não sabia se ficava ou não, teve um monte de coisa aí no meio, né? Aí, continuando, enquanto isso nós estávamos esperando vir novamente o envelope pra nós lá de Milão, com a Nula Osta, pra que a gente pudesse marcar a data do nosso matrimônio, né? Tá. Pra quem não sabe, esse documento comprova que a Tayana não tem nenhum marido aqui no Brasil. Ela tá livre, ela pode casar lá. Que eu sou solteira, no caso, que eu posso casar lá, né? Então esse é o documento que comprova. Aí eles nos enviaram novamente. Quando chegou, a gente fez uma festa, ficou muito feliz, porque daí a gente poderia ir marcar a data. Ficamos bêbados, né? Comemoramos em modo italiano, né? Aí a gente foi, não que eles sejam, porque a bebida é muito boa e a gente não fica mal, mas fica muito feliz. Fica muito feliz. Só a parte boa. A parte boa, né? Aí veio a parte da gente ligar no Comune que tu fez a cidadania pra gente ir lá marcar a data do nosso matrimônio, né? Nisso a gente tava sem expectativa nenhuma, assim, tipo, de que fosse onde foi, né? E aí a minha cunhada, ela tinha um sonho de casar na Sala Rossa, que é em Bolonha, que é linda, maravilhosa, é um castelo, é um palácio, que foi onde a gente casou, né? Que foi maravilhoso. E tudo deu certo pra que a gente casasse. Como que foi? Então, a gente foi de carro, até com o carro emprestado do Gianluca. A gente que isso foi imprescindível, porque as cidadezinhas, os comunes, eles são próximos, mas pra você se locomover, né, você precisa, não tem Uber lá, é só táxi. Então é bem difícil. Porque na cidade que a gente tava, que se chama Ravarino, nós morava lá, a estação de trem mais próxima era 5 km. Então você teria que dar 5 km até San Giovanni. A pé, que nós já fizemos esse trajeto várias vezes a pé. Muitos. E aí você pegava o trem e aí desembarcava nessa cidade que a gente fez a cidadania italiana. Que lá era o comune que a gente iria nos casar até então. Mas os horários, tinha que ter disponibilidade de horário, e daí o Yuri trabalhava, não podia, tinha que ser em dia de semana. Então, muito imprescindível a ajuda deles, né? Porque a gente foi num rapidinho, pegou o carro, foi lá, fez, até na volta deu uma confusão, porque tem os pedágios lá. Eu entrei no pedágio errado, cara, e não tinha como voltar. Não tinha como voltar, tinha que ir pra outro comune longe lá pra poder voltar, porque não é que nem aqui os pedágios, tipo, que tu volta se quer só ida, entendeu? Só volta. Tinha uma mão só, e aí um monte de carro e eu parado lá. Eu não conseguia passar porque nós tinha dinheiro, né? E era só com cartão ou uma coisa assim. Eu sei que eu não conseguia passar na cancela. Aí eu tive que apertar o botãozinho da ajuda lá e chamar o cara. Bom, daí a gente achou que ia levar uma multa, né? Daí no fim não veio essa multa, graças a Deus. Então, tipo, a possibilidade de viajar e conhecer a Europa lá é muito fácil. É muito fácil. A gente vai contar tudo pra vocês da nossa lua de mel. Se fosse contar quanto que a gente investiu, as pessoas iam ficar assim, porque não foi muito. Foi bem com bom. certeza a galera quer saber. Pode contar como fazer essas economias, né? Então, pra nós, a gente conseguiu fazer várias coisas lá e passear. Enfim, a gente chegou lá no comune, então, onde o Yuri fez a cidadania, pra marcar a data do nosso matrimônio. Tem aqui, ó, o documento, que é Celebrazione di Matrimonio Civile, né? Então, aqui pediu nossos nomes, que isso aqui, o comune que ele vai dar, tá? Então a gente foi lá e assinou, né, amor? Que a gente poderia casar, documento lá. Isso, na verdade a gente ia casar nesse comune. E aí a gente ficou sabendo que a nossa família ia fazer uma surpresa e todos iriam pro nosso casamento. E eles pediram para que fosse em outra data. Então nós tínhamos uma data primeiro. E aí a gente disse, não, então vamos adiar o casamento para que eles possam vir. Nisso, a Nicole, nossa madrinha, ela disse dessa Sala Rossa. E aí a gente foi nesse comune, onde eu tinha feito a cidadania, e pediu se dava para nós pegar os nossos documentos e enviar para a Sala Rossa em Bolonha, para casar lá, e se eles teriam disponibilidade. E aí a gente assinou e marcou a data do casamento. Então a gente tava lá assinando, né, para isso. Aí eles mandaram para nós esse documento, que eu mostrei aqui para vocês, que nesse documento fala, pede de nós, explica como é que é a cerimônia,
Aqui também pede as testemunhas que vão estar lá presentes. Inclusive, tem uma história legal pra contar que a minha mãe só conseguiu ir pra lá porque era testemunha. Quando que uma mãe vai ser testemunha num casamento? Então, aqui tá a testemunha e o intérprete que tem que ter. Então, assim... No caso, tem que ter se você não fala 100% italiano. Se você Sim. fala e entende tudo, não precisa. mas se tem convidados que não entendem... daí também é bom ter. Sim. É bom ter. Senão eles vão ficar assim. E aí o que acontece? Então a gente tinha que ter 2 padrinhos e tinha que ter um intérprete. Então a gente dividiu. A minha mãe e meu padrasto ficaram padrinhos do Yuri. E minha tia e meu tio que iam ficaram de meus padrinhos. E o Juan entrou como intérprete. Mas no caso todos... Que é meu irmão. Então, e ele não estudou. Depois eu conto aqui pra vocês. Ele não estudou a tradução bem, daí lá ele ficou nervoso, mas foi lindo, maravilhoso, do jeito que tinha que ser, né? E aí tem que ter isso aí, os 3. A gente foi lá, assinou, e nós, né, achando que tá tudo bem e tal, tava tudo fluindo e tal, e aí aconteceu vários problemas pra nossa família poder ir, enfim... Tudo foi como tinha que ser, perfeito, né? Maravilhoso. Então a gente marcou pro dia 13, que foi num domingo, ao meio-dia, na Sala Rossa, em Bolonha. A gente conseguiu. Aí depois disso, como a gente sabia que eles iam vir, a gente já começou a fazer todo o roteiro de hotel, onde é que eles iam ficar, como é que nós ia fazer pra se arrumar. Que a gente pegou um hotel bem do lado do Comune, bem bom o preço também, né, amor? O investimento foi bem bom. A gente pegou esse hotel do lado do Comune e a gente pôde se arrumar e ir a pé até o Comune no domingo ao meio-dia. Então, foi bem legal, foi tudo fluido, tudo aconteceu, foi bem emocionante também, porque aconteceu esses probleminhas, né? E aí minha mãe chegou em cima da hora pro casamento, com toda a roupa que nós tínhamos combinado, a aliança, que tava tudo com ela, que daí ela trouxe a aliança certa. Ela tava levando pra nós a aliança certa. E aí quase que ela não conseguiu embarcar, ela e meu padrasto. Mas deu tudo certo no final. Nossa. E os documentos são esses. Aí, assim, outra coisa bem importante é que eu já estava 3 meses no país. Tá. Então, se nós fosse pra França, que é onde foi a nossa lua de mel, poderia dar algum problema de eu estar passando ali e tá ilegal no país, né? Então eu tinha que comprovar que a gente tinha casado. Só que era domingo e nós íamos viajar na segunda, ao meio-dia. Segunda ao meio-dia. Então o Yuri acordou bem cedo, embora tenha, né, bebido todas, passeado pela cidade, várias loucuras. Aí ele acordou e foi lá para conseguir esse nosso documento. Então ele foi a pezinho lá no Comune, na segunda, para conseguir esse documento que comprovava que nós tínhamos casado, porque a gente tinha assinado tudo lá no casamento, uma folha gigante, até tá aqui toda a documentação do casamento, toda a folha que a gente assinou, o juramento, tarará. Eram umas folhas bem gigantes, assim, bem grandonas. Aí a gente assinou, e só que a gente saiu de lá no domingo, bem feliz, alegre, comemorar na taverna, né? E aí a gente esqueceu de pegar qualquer documento que comprovasse. O Yuri foi lá de manhã, ela disse, não é aqui que se faz. Disse, é lá no tal lugar. E o Yuri aqui na cidade, correndo a pé. E nós no hotel esperando pra ir pro aeroporto, porque tem que chegar antes, né? Porque o que eu pensei, tipo, cara, ela tá 3 meses lá, já acabou o tempo dela ficar aqui. Eu não tenho nenhum documento que ela é casada comigo pra provar que ela pode ficar ali. Porque depois que vence esses 3 meses, não sei se o pessoal sabe, mas você tem que ter uma permissão para tu ficar no país, que é o permesso de sojourno. Sim. Então, tu tem que, ou por estudo, ou por trabalho, ou matrimônio, alguma coisa você tem que provar que você tem que ficar, você precisa ficar ali por algum motivo. E ela venceu os 3 meses e eu, beleza, vamos ir para Paris como? Se tu não tem, vai ir no primeiro aeroporto, te deportam. Imagina deportar a noiva. A mulher já é casada, tipo, sem lua de mel. Caraca. Sem lua de mel. E eu corri com esse documento, Jesus. Aí o Yuri foi atrás do documento e nisso minha mãe ficou esperando ele no hotel e eu e meu padrasto fomos pro aeroporto de táxi, né? E eu falando com os taxistas italianos, eles não entendiam muito bem e eu aquele dia estravei total meu italiano. Aí, o que aconteceu? Eu e o Alexandre, a gente foi na frente e o Yuri tava lá procurando os documentos e a mãe disse, eu vou ficar esperando ele aqui no hotel, porque daí ele não vai saber onde é que nós estamos e tal. E lá na Itália, o que é bem importante é já ir com chip de lá. Ah, isso é legal falar.
E com o chip de lá, isso é imprescindível, porque aí só o Yuri funcionava o chip dele, porque ele pegou um telefone, comprou um telefone lá e tinha o chip da Itália. Então, só nossa não conseguia comunicação sem o Wi-Fi. Então, a mãe teve que ficar no hotel esperando ele, para que a gente pudesse conversar, porque a gente não tava conseguindo se falar, né? E aí, ele veio correndo, tudo suado e tal, com o documento, né? Ele e a mãe no hotel. E a mãe, eles já foram, nós temos que ir. E nisso, eu e o Alexandre chegamos no aeroporto, tava segurando a mulher lá. E o Alexandre fala inglês fluente, e ele não conseguia falar, não conseguia. E a mulher, calma. E daí ele já começou a ficar bravo, e daí eu falei. Daí eu falei italiano, ela entendeu, né? Só que depois que eu descobri que lua de mel não é lua de mel lá na Itália, é outra coisa. E eu falando pra moça, por favor, estou com a sposato Mieri, que eu tinha casado ontem, né? Eu ia passar minha lua de mel em Paris, e lua de mel é outra coisa totalmente aleatória. Bom, mas eu acho que ela entendeu. E aí, desespero. E aí já tinha acabado a hora do check-in, não dava mais pra fazer check-in. E daí eu disse, Alexandre, vamos fazer o check-in ou não? Vamos fazer ou não? Imagina, vai a noiva pra lua de mel sem o noivo. Sem o noivo, né? E daí a gente foi lá e falou com a mulher que a próxima passagem era 250 euros em cima da hora. E daí eu voltei lá e eu implorei pra moça, eu disse assim, por favor, né, segura o check-in. E ela já tava levantando da cadeira pra sair. Eu disse, por favor. E nisso o Alexandre tentando falar com eles pra eles chegarem, né? Bom, a moça tava faltando 1 minuto, assim, pra ela desistir, né? Porque ela tava ali na emoção. Ela ficou. Aí ela disse assim, tá, eu vou esperar aqui. Nisso o Yuri e a mãe chegaram a 1.000 e deu tempo de fazer 50 euros cada um, né? O importante também é que o Yuri tinha um banco lá na Itália. Ah, isso é legal também. Isso é bem importante, porque também se ele não tivesse o banco lá, não tivesse esse cartão do banco, não ia dar pra nós pagar ali na hora, né? Eles não aceitavam, era só cartão. Não sei porque não aceitavam dinheiro, só cartão. E aí o Yuri teve que passar pra todos, depois a gente passou o dinheiro pra ele, né? Toda a minha família, a mãe e o Alexandre depois passaram pra ele. Mas isso é bem importante, então a galera às vezes vai na emoção achando que não tem que ter algumas coisas importantes, né? Tem que prestar bem atenção, pesquisar bastante, se preparar bastante, porque tem assim vai passar perrengue. São coisas fundamentais que você não passa perrengue aqui e você não lembra que você vai precisar lá. Quando você chega lá, aí tu vê, tá, mas e aí a internet, como é que eu vou fazer? Nós passamos perrengue por causa da internet. Tem até um vídeo nesse canal. Não cometa esses erros na Itália, que um dos itens lá é a internet, né, gente? É, muito, muito importante, porque se não fosse o Yuri, né, e aí minha família toda, nós ficava dependendo dele. Por exemplo, em Paris, daí quando a gente chegou, o chip dele também não funcionava, né, mano? Porque era na França. Aí a gente saía pra rua, cada um ia pra um lado, a gente não conseguia se encontrar. A gente marcava referência, ó, é no hotel, todo mundo no hotel. A gente pegou um hotel 3 quadras da Torre Eiffel, maravilhoso. E o total, acho que a gente gastou R$1.500, com hotel e passagem. Pros dois. Nossa senhora, que maravilha! Então a gente conseguiu, assim, a nossa família, acho que cada um gastou bem pouquinho pra ir, que também é assunto pra outro vídeo, eu acho. Mas foi, tirando a mãe e o Alexandre, que gastaram 70 mil porque perderam o voo, deu um monte de confusão, perderam o voo de ida e de volta. Uma aventura demais. E aí, né, chegou o dia perfeito, a gente casou, foi muito lindo. Foi muito tranquilo o dia do casamento, foi muito sagrado. Que daí eu acho que também é assunto para outro vídeo, porque daí é muita coisa que aconteceu, tanto na escolha do vestido, mas foi tudo fluido. Do fotógrafo, do cara que fez o vídeo. Tem muito assunto, cara. Esses detalhes também de como preparar os preparativos, né? Buquê. Os preparativos. Por exemplo, assim, ó, o Francesco, aquele que fez o nosso vídeo do casamento, ele falou que eu fui a noiva mais tranquila que ele conheceu na vida. Por quê? Porque eu acho que às vezes a noiva ela fica tão imersa nos processos de organização que ela não aproveita o dia querendo que tudo saia perfeito, né? Sim. E eu não, eu sou uma pessoa de deixar as coisas fluírem do jeito que tem que ser. Só confia, né, que o negócio vai acontecer. Só confia que vai dar tudo certo, né? Então, tanto que a gente organizou depois que a gente saiu de lá ao meio-dia, até foi um dia bem legal, porque a gente saiu na sacada, né, do casamento, abanava para as pessoas, elas abanavam para nós, tava se sentindo o Príncipe Charles.
Foi muito bom. E aí a gente saía na rua caminhando, as pessoas queriam tirar foto, acharam que estavam gravando a série dos Peaky Blinders, né? Mas isso é pouco. Outro... Foi bem legal, porque as gente, mulheres foram de Marilyn Monroe e os caras foram de Peaky Blinders, mas nada combinado, assim, né? Foi tipo uma coisa, tá, vamos ir assim, vamos. Daí eles arrumaram tudo. Foi muito massa. Gente. E daí a gente foi numa taverna lá pra fazer nosso... Que é um restaurante de pedras no subsolo, assim, muito massa. Essa foi a janta após o casamento ter acontecido, isso? Na verdade é almoço. Que a gente meio-dia. Verdade. Aí a gente foi pra lá, que era também ali pertinho. O lugar se chama Taverna. Que ele é bem legal, porque ele tem todos aqueles pratos de salame, tábuas, né? Tipo umas tábuas de frio aqui no Brasil, só que com as comidas típicas de lá. Tábuas de frios, e aí, tipo assim, vinho à vontade, bem legal. E aí a gente saiu, foi todo mundo a pé até a taverna, a gente comeu lá, foi legal, a gente tirou foto, tarará, depois foi caminhando pela rua, e daí foi a noite adentro, que daí é outro assunto também. Nossa, que legal, gente. Então, galera, vamos encerrar o vídeo por aqui. Já contamos para vocês todos os detalhes, passo a passo, todos os documentos, o que você não pode esquecer, os erros que você não pode cometer para casar na Itália e para o seu casamento dar tudo certo. E no próximo vídeo desse canal, a gente vai contar mais perrengues, mais histórias e, na minha opinião, a melhor parte ainda sobre como casar na Itália e as curiosidades do casamento da Thay e do Yuri. Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos que querem casar na Itália, compartilhe com o seu mozão, principalmente, e faça o seu casamento na Itália. Eu quero agradecer a presença aqui da Thay, do Yuri. Muito obrigada por participarem, contarem, darem essa aula de como casar na Itália aqui para o pessoal. Ciao ragazzi, grazie mille per tutti. Ciao ragazzi, arrivederci.